Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Reginaldo Cardoso e o objetivo desse vídeo, dessa breve reflexão, é falar um pouquinho a respeito da teologia brasileira, né? O tema do nosso vídeo é Por uma Teologia Brasileira. E nós vamos abordar um pouco como foi a formação do cristianismo no Brasil e as características que indicam que uma teologia, né, eminentemente nacional, brasileira, não importada. Bom, nós sabemos que predominantemente o Brasil existem duas grandes vertentes teológicas, a católica e a protestante. E isso acontece desde o Brasil colonial. Predominantemente, a nossa colonização ela foi portuguesa e, em função de ser portuguesa, ela acabou tomando um viés muito mais católico. Embora outros visitantes, por assim dizer, trouxeram outras perspectivas também de linha protestante. Mas além dessas duas grandes perspectivas, nós temos outras contribuições, né, de matrizes africanas, da própria população originária aqui da nossa terra, a população indígena, ou as populações indígenas, que influenciaram e promoveram ali um certo sincretismo. Então, para iniciar a nossa conversa, ou como um primeiro ponto, analisando essa relação dos cristianismos que influenciaram a nossa formação como um país cristão, eminentemente cristão, eu gostaria até de colocar na tela nesse momento uma imagem, e essa imagem é uma obra em azulejo que ela está no aeroporto de São Luís, lá no Maranhão. Está exposta lá em um dos cenários. Então você pode perceber que nessa obra nós temos ali contando um pouquinho da história da chegada do cristianismo naquela região, que não acontece no primeiro momento, dado o fato de ser uma região um pouco mais difícil de acesso, mas nós vemos aqui na imagem representados alguns católicos da ordem dos capuchinhos, e você tem ali também alguns huguenotes, né? Que esses huguenotes teve como ali sua principal figura, né? Representada em Daniel de Latouche, que veio ali até aquela região também, e inicialmente você percebe uma união de propósitos entre os capuchinhos e os huguenotes ali de linha mais calvinista, mas também percebe nessa figura uma representação de alguns personagens locais. Então você percebe ali os indígenas, embora de certa forma estilizados, né? Uma imagem até certo ponto até romantizada, mas você percebe também essa cultura local e esse sincretismo que acontece em relação à fé ou à religião de matriz africana. Bom, então nós percebemos que dentro desse processo houve uma construção baseada em diversas culturas que entram em choque num determinado momento e convivem a partir dali. E a identidade nacional sendo formada, ela vai ser afetada pela religião dominante, e a religião dominante, de forma como se fosse uma retroalimentação, também vai influenciar a própria cultura. Então, a cultura afeta a compreensão da religião, ao mesmo tempo que a religião desenvolve ou auxilia, ou faz parte, melhor dizendo, desse processo de desenvolvimento, né, da própria perspectiva social, religiosa, cultural, como um todo. Então, nós não somos seres que estamos isolados em relação a um ponto específico. Todos nós somos influenciados constantemente pelo meio no qual nós convivemos. E a formação religiosa no Brasil, em muita medida, ela quis se impor apesar das demais culturas, ou considerando uma cultura inferior. E nós temos uma dizimação histórica da população indígena no Brasil, o processo de escravidão relacionada principalmente com os povos originários do continente africano, mas não somente, né? Nós temos outros tipos, ou outros povos também sendo escravizados, os próprios indígenas em certa medida. Então houve uma predominância, né, de um pensamento colonialista que vem principalmente, né, da Europa e posteriormente com uma influência muito forte também da América do Norte, mas essencialmente nesse período colonial do continente europeu. Então nós percebemos que desde sempre, de uma certa forma, nós somos influenciados por esse pensamento.
euro-americano, digamos assim. E esse pensamento europeu, ele vem, de uma certa forma, ignorando até certo ponto as características elementares da população local. Nós temos posteriormente, isso já em meados do século XX, sendo desenvolvida a chamada Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação que olha para as questões teológicas que são importadas desse ambiente americano e europeu e consideram-nas insuficientes para responder às necessidades, aos anseios e às questões que acontecem na nossa realidade, na realidade sul-americana de uma forma geral e mais especificamente na realidade brasileira. E vem exatamente apontar a influência da fé cristã dentro de um ambiente repleto de desigualdades sociais e de injustiças ali cometidas, Então, tanto desigualdades sociais como a própria vulnerabilidade humana. Então, é essencial, é importante nós compreendermos, dentro desse contexto, uma necessidade de que a teologia vá ao encontro, e não de encontro, então vá ao encontro dessas necessidades específicas encontradas no solo nacional, nas comunidades nacionais, que diferem em grande medida daquelas realidades que são encontradas em outros locais onde predominantemente se desenvolve a teologia. No ambiente, nós vemos principalmente no século XIX, século XX, principalmente ali no ambiente inglês, francês, alemão, sobretudo, e, mais uma vez, posteriormente também no ambiente americano. E nós temos, no início do século XX também, uma onda do pentecostalismo que dialoga um pouco melhor ou encontra um ambiente para a sua propagação, principalmente nas classes mais vulneráveis. Dado esse cenário, quais são as características que indicam uma teologia eminentemente brasileira? Então, essa teologia genuinamente brasileira vai ser percebida a partir de alguns aspectos. Então, o primeiro é o enraizamento na realidade e na cultura nacional, ou culturas, podemos chamar dessa forma. Isso implica em que se faça uma filtragem de certos preconceitos que muitas vezes são encontrados quando nós aplicamos uma perspectiva puramente eurocêntrica. Essa resposta que deve ser dada às questões do dia a dia, que nós encontramos na nossa sociedade, dentro das nossas comunidades de fé, na realidade brasileira. Segundo, nós precisamos ter sempre uma centralidade em Jesus, na sua obra e na atuação do Espírito Santo. Então, na sua obra de uma forma integral, através das palavras e das suas ações, e na influência gerada pelo Espírito Santo na vida da igreja. Então, o Espírito Santo ele deve ser o motor condutor ou direcionador das ações, do pensamento, das ações práticas da Igreja Nacional, além de um compromisso social da igreja. Quando nós falamos a respeito de missão da igreja, predominantemente se privilegia a ideia daquela missão de pregar o evangelho a toda criatura. Então, o evangelismo, ações proselitistas. E em que pese o fato de que, biblicamente, nós encontramos essa fundamentação, a igreja jamais deve fechar os seus olhos para as questões sociais, a questão do sofrimento humano. Então, veja, colocando aqui numa ordem diferente, para que nós desenvolvamos uma teologia eminentemente ou genuinamente brasileira, é necessário primeiro basear as nossas ações nas palavras do nosso Senhor Jesus, sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, enraizarmos a teologia na realidade e na cultura local. E, por fim, termos um compromisso social na nossa atuação. Então, nas nossas comunidades, ou nas comunidades que a igreja está inserida, ela executa um papel não apenas de disseminação do evangelho no sentido de pregar a palavra ou de trazer conversos a Cristo, mas apontar, muitas vezes, dentro dessa atuação profética, apontar as injustiças, as mazelas que são cometidas, estender as mãos, abrir os braços para receber aquelas pessoas que sofrem, que necessitam. Então, lutar contra essas injustiças que muitas vezes elas acabam sendo enraizadas pelo próprio pensamento cristão tradicional. Então, concluindo essa breve reflexão, nós vemos que não significa necessariamente um rompimento com as tradições cristãs, mas uma compreensão mais abrangente, uma compreensão mais holística da própria
missão cristã, sempre atenta às realidades nas quais estão inseridas. Até porque, se nós compreendermos o próprio texto bíblico, veremos que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, entre outros, estavam sempre atentos às realidades específicas, às realidades locais. Existe um livro chamado Totem da Paz, que foi escrito por um antropólogo missionário, Don Richardson, e obviamente eu não vou fazer nenhuma resenha desse livro, mas apenas indicar a leitura, e você percebe na narrativa um insucesso inicial exatamente por desconsiderar a cultura local. A partir do momento que ele compreende a cultura local e se insere na cultura local, a partir do momento que ele contextualiza a fé cristã à realidade local, é que ele encontra uma abertura para realmente apresentar a pessoa de Jesus, apresentar a salvação que vem por meio da sua pessoa. Então, nós ficamos por aqui. Obviamente, nesse breve vídeo não há possibilidade de esgotar o assunto e fica aqui aberta também a críticas, fica aberta a comentários. E espero, o meu desejo principal é que esse breve vídeo fomente o debate em relação ao desenvolvimento de uma teologia genuinamente brasileira, sem menosprezar a tradição cristã, mas sempre atentos também às realidades que nós encontramos dentro das nossas comunidades de fé. Abraço a todos, até uma próxima oportunidade.